Bom dia, alunos e alunas. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos para o ano de 2021. A partir de hoje, estarei disponibilizando videoaulas semanais sobre os conteúdos, certo? Qualquer dúvida, mesmo assim, vocês podem entrar em contato. Todas as atividades que eu passo para vocês, vocês não precisam copiar o texto. Lembre-se disso. Eu só quero que vocês copiem as respostas, beleza? Dizer que também que durante essa pandemia, que eu acredito que vai longe, vai ser dessa forma. Então não deixem de aproveitar os conteúdos que a gente disponibiliza para vocês. Eu estarei disponibilizando esses conteúdos e se precisar mais coisas a gente também pode proporcionar para vocês. Não percam tempo copiando esses textos. Procurem fazer outras leituras se sobrar tempo, mas busque sempre estar aprendendo. Beleza? Na aula passada, eu passei um texto para vocês que era sobre os árabes e o islamismo. Então, aqui em Itaquiraí, não sei se vocês já viram falar, tem, né, pessoas que são dessa religião, né, principalmente na Frango Belo, tem bastante. Né, nós exportamos, por meio da Frango Belo, nós exportamos frango para os países do Oriente Médio, né, que cultuam o islamismo, para os árabes, né, então eles estão espalhados, né, para o mundo inteiro. Itaquiraí também tem bastante muçulmanos, principalmente pelos haitianos, certo? Então é preciso a gente conhecer a história desse povo, é preciso a gente entender, perceber que isso também são religiões que merecem o seu respeito. No passado, se a gente olhar, a gente percebe que houve muitas guerras entre religiões. É preciso a gente pensar isso para não deixar acontecer. É preciso que as pessoas aprendam a conviver com as diferenças, beleza? Então as atividades são simples, vocês iriam ter que escrever as práticas do islamismo, o que eles têm que fazer, jejuar durante o Ramadã, orar 5 vezes por dia, dar esmola de acordo com o que possuir. Todas essas são algumas das práticas. Existem muitas outras, mas essas são algumas, beleza? Vocês vão escrever sobre o surgimento dos muçulmanos, que tem no texto, e depois escrever a alternativa incorreta. Lembre-se sempre disso. Todas são corretas, mas tem uma só que é incorreta, beleza? Então hoje, a aula sobre o feudalismo. O feudalismo, vocês devem ter visto no ano passado que houve a questão do Império Romano, a partir de Roma, né, um sistema político e econômico bem diferente do que a gente vai tratar agora. O Império Romano era um grande império que tinha uma cultura bem diversificada, o comércio funcionava, porém agora durante o feudalismo ele vai sofrer essa transformação. Do comércio vai virar a ruralização da economia. Também sempre um processo cultural, né, religioso e econômico. A economia, aquilo que a gente pratica para sobreviver, né? Uns vivem do comércio, outros vivem da agricultura. Vocês, por exemplo, na sua grande maioria, vivem da agricultura, certo? Então, é uma forma de gerir a sua economia, seja pelo comércio ou seja pela forma rural. Eu, que moro aqui na cidade, por exemplo, já funciona mais a questão do comércio. A base da economia da cidade é o comércio. A base da economia do sítio é a agricultura, beleza? Então agora durante esse período do feudalismo, vai acontecer essa ruralização da economia. A igreja vai influenciar na cultura das pessoas. As pessoas estão presas à terra, como se fosse uma predestinação espiritual. Então a igreja católica ela vai dar o norte para as pessoas, como se fosse uma predestinação divina. Então quem nasceu servo vai continuar servo. É uma relação social que deve ser mantida. Então eu nasci para servir, né? Esse termo surgiu nessa época. O servo tinha que ser servo, era o destino dele. O senhor, era o que mandava. Tem muitas outras coisas, mas essas duas partes são as partes mais importantes. O senhor e o servo.
Então, durante muitos anos funcionou o feudalismo. Depois a gente vai ver mais para frente a questão do renascimento cultural, do renascimento do comércio, que vai influenciar muito essas sociedades europeias. Mas o mais importante que vocês precisam lembrar, que é essa questão da ruralização da economia, essa relação de senhor e servo defendido pela Igreja Católica, que perdurou por muitos anos. Beleza? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato. O que tem que fazer nas atividades? Vocês vão ler o texto e procurar as palavras que estão faltando. Uma atividade bem simples, são 3 atividades e cada atividade tem 1 ou 2 palavras para vocês encaixar no texto. Beleza? Por hoje seria isso. Até semana que vem, então. Muito obrigado e um bom dia.